Bom, pessoal, começando mais um episódio de Lançando Resenha. Eu sou o Breno Borges. Sou o Rafael Arruda. E a gente tem bastante coisa para discutir hoje. A gente está aí com muita coisa que aconteceu nesse Realmente sábado. foi muita coisa na cabeça. Né? Tá, vamos dizer assim, a gente tá numa ressaca, né, do pós-evento aí. Tá Então, muita coisa surpreendeu, outras nem tanto, né? Então, algumas coisas a gente já sabia, a gente já previa que ia acontecer, mas a gente acha que não imaginava a forma que ia acontecer. Sim, realmente a intensidade do evento foi o que marcou, né? Então, galera, relaxem aí, peguem suas cervejas e vamos começar os trabalhos. Boa. Vamos começar falando um pouquinho da luta do Joseph Benavidez contra o Moraga. Foi uma luta bem boa. Você viu a Muito movimentação? boa, a movimentação. Né? Não deixou a desejar em nada. Sim, eu gosto dessa categoria porque as lutas, né, são sempre movimentadas, né? Eu acho que às vezes tem um certo preconceito com essa categoria porque... Muito. Né? Só porque os caras não se nocauteiam a torta e a direito. Torta e direito. Pessoal, mas eu acho que tem aquela coisa todo mundo gosta de ver o peso pesado, o cara caindo, né? Mas a questão técnica é importante, né? E essa categoria realmente rende boas lutas, né? Essa luta do Joseph Benavidez com o Moraga foi muito boa. Ambos tiveram momentos muito bons, mas o ele comandou o combate como a gente esperava que ele ia fazer. Ativo. Ele controlou bem o wrestling que a gente já esperava também. E deu mais giro na luta. Sim. O que teve um momento que foi quando o John Moraga ele conseguiu dar uma baqueada nele, que ele acertou alguns golpes, mas mesmo assim o Joseph Benavidez ele contrabalanceou isso tudo, voltou a controlar a luta. Sim. E daí ele absorveu bem os golpes, se recuperou muito bem e continua andando pra frente. Sim, sempre, né? Sempre foi andando pra frente, e eu acho que isso que é importante, principalmente nessa categoria, né, onde hesitação... Então, assim, e que foi uma coisa que a gente viu na luta anterior, né, do Magician, que foi o dos caras que deram, até alguns acham que ele ganhou contra o Demetrius Johnson, que é o campeão da categoria. Alguns dizem que ele teve vantagem, que teve algumas coisas controversas, que o Demetrius Johnson deu joelhadas quando ele estava com 3 apoios, enfim, toda aquela coisa. Mas a luta dele foi horrorosa, assim, foi uma luta muito fraca. Ele não pareceu uma luta dele, ele disse que ia fazer, que ia nocautear, inclusive ia nocautear o Conor McGregor, chegou a fazer declaração desse tipo. Então muito... ele fez a falação, mas não comprovou dentro do octógono, né? Realmente, se fosse o evento principal, a galera ia pedir o dinheiro de volta, né? Porque... Não, foi muito feio, assim. E foi uma coisa assim, não que foi aquela luta estudada e não sei o que, mas foi muito pouca combatividade, e foi uma luta que foi completamente diferente da expectativa que ele gerou, né? Então, assim, se você vai falar, faz, cara, vai pra cima, tenta fazer as coisas, não fica com receio. E se você diz que vai nocautear um cara... Se você quer ser um showman, você tem que ter um compromisso com o espetáculo, por exemplo. Eu nunca vi o George St. Pierre falar que ele vai nocautear exatamente, porque ele não ia fazer, né? Então, assim, mas é justamente isso. Mas eu sempre gosto das lutas do Joseph Benavidez, ele é um cara muito bom. Eu vejo ele novamente em algumas lutas batendo na porta do Mighty Mouse de novo. Porque não tem como... É uma fila bem curta, né? É uma fila, por enquanto, a categoria tá muito rasa ainda, né? Então você vê, assim, os caras que estão vindo também não são caras que você olha assim e fala, cara, vai dar pra daqui a pouco colocar o reinado do Demetrius em xeque, porque a cada vez que ele aparece ele tá muito melhor. E, assim, um cara que dá uma chave de braço faltando 1 segundo do 5º round, como ele fez na última luta, você vê que é um cara que ele tá predestinado. E ele é aquele cara que ele realmente vai pra finalização, só que ele vai no momento dele. Vai pra matar ou morrer. O cara ele não precisava fazer, ele fez, né? Tá. Então, assim, bem legal. E aí a gente já leva até pro nosso cowboy, né, velho? Sim, antes eu só quero frisar aqui, né, no card preliminar teve a vitória do brasileiro Rafael Sapo em cima do Ryan Hall. Que foi... Eu não vi ele ganhando. Eu particularmente não o vi ganhando. Ele teve até o dos Anjos, ele apareceu depois para dar um apoio pro Natal, disse que ele ganhou os dois rounds seguintes. Eu não vi nisso. Eu vi o Ryan Hall acertando muito mais, com mais contundência. E
Talvez a galera, né, esteja esperando o Ryan Hall mandar mais um pra ambulância, né? Porque, já que ele ganhou essa alcunha de homem ambulância, né? Mas, cara, Mas, eu vou te falar, eu vi o Ryan Hall acertando muito mais, não vi o Natal dando nenhum tipo de perigo pra ele. Foi uma coisa assim, eu não entendi realmente que luta que os juízes viram. Isso na minha visão. Eu vi um... Também não foi aquela coisa super... onde o Ryan Hall comandou a luta inteira. Mas na minha visão, ele fez mais do que o bastante para ter saído dali com a decisão unânime, mas não segundo os juízes. Bom, eu tô meio confuso, eu não tenho como... Essa aqui eu pulo, tá? Beleza. Mas então vamos... Voltar pro Cowboy? Card principal, né? Então, o Benavides já estava no principal, o Cowboy era o seguinte. Isso, bom, Cowboy ganhou do McDessie por TKO, então a luta foi muito boa, né? O kickboxing do Cowboy é excelente, aqueles chutes realmente minaram. Cara, ele deu um chute, uma joelhada e uma cotovelada no maxilar do McDessie, que foi aquela coisa que abalou, né? Só que o McDessie também é um cara duro. Um cara duro. Ele tava absorvendo relativamente bem, tava mandando, tava dando contragolpe, né? Então ele acertou o Cowboy várias vezes. O Cowboy ele saiu com um cortezinho leve na bochecha, mas ele foi tocado diversas vezes. Mas o Cowboy tem um kickboxing que é coisa de outro nível, cara. Assim, não é nem só o kickboxing, é um Muay Thai muito bom, porque ele usa também muita cotovelada, né? Então, faz uma coisa ele mescla, né? Nossa, cara, ele é muito bom. Um cara que é muito bom em pé, muito bom no chão, né? Então a gente já viu que a guarda dele é perigosa. Só que ele tem um Rafael dos Anjos na categoria, que depois da presença que ele fez com o Pettis, eu não sei não. E o Cowboy também já perdeu pro dos Anjos, né? Sim, vamos ver o que vai acontecer, né? O timing sempre, né, é o que define as lutas, né? Eu acho que o Cowboy ele tá melhorando, ele tá muito mais solto, aquela perna dele tá saindo chute para todo lado. Então eu acho que ele vai chegar bem forte, né? Mas é que essa não era a luta que era pra ser, né? Era que tinha que ser com Khabib Nurmagomedov conseguir sair. É difícil falar então, é um russo bem, mas ele então é tão enjoado que até o nome dele é difícil, mas exatamente. Mas essa era a luta que todo mundo queria ver, né? Que era o Cowboy, que era um dos melhores strikers da divisão, e o Khabib, que hoje é um dos melhores grapplers da divisão também. Então era aquela coisa, né? Será que ele vai passar como ele passou de todo mundo? Ou o Cowboy vai impor o jogo dele, vai fazer uma defesa de queda, ou ele vai conseguir dar perigo para ele de costas, né? Também, que é uma das armas muito fortes do Cowboy. O Khabib também, porque, né, por toda a euforia em torno dele, né? Tem muitos fãs aí. E é aquela coisa, ele já tá há muito tempo parado, né? Então... Ele se machucou e ele se machucou de novo. Ele teve 2 lesões seguidas no joelho. Então, a gente também precisa ver, porque tem certos lutadores que não voltam como eles eram, né? De um tipo, que são lesões complicadas. Mas hoje eu vejo o Rafael dos Anjos muito forte nessa divisão. Muito forte. Eu acho muito complicado alguém assim tirar os méritos que ele conquistou, e assim, de uma forma que acho que poucas pessoas esperavam, né? Do jeito que ele dominou o Pérez do começo ao fim. Cara, eu vou te falar que o Rafael, ele colocou... O Rafael eu acho que é favorito, realmente. E tá com essa, né? Tá com o momento certo, tá com a estreia de campeão. Tá tudo que, né, contra o Pérez, tudo que tentou, acertou. Anulou totalmente o Pettis. Pro chão na hora que quis. Então... O Pettis não conseguiu finalizar como ele finalizou caras de excelência, que o Ben Henderson é faixa preta de jiu-jitsu, o Gilbert Melendez é um faixa preta de alto nível de jiu-jitsu, ele conseguiu finalizar os dois. Finalizou os dois, né? realmente foi e o Rafael, ele tava com uma defesa perfeita, fez o que ele quis, né? Comandou do começo ao fim. Então vai ser uma luta dura, eu acho que vai ser uma luta muito boa, porque os dois estão trocando muito bem, então, e agora é esperar para ver como é que vai ser a decisão do Tio Dana, para ver se vai dar realmente esse title shot pro Cowboy, né? Agora, momento surpresa para mim. Andrei Arlovski e Travis Brown ia ser aquela coisa de choque dos pesados. Realmente eu tava esperando assim, né? A gente tinha até comentado antes, eu acho o Arlovski muito mais técnico e realmente, né, ele mostrou a gente sabia isso. que o nocaute ia sair.
Mas a forma como ele saiu foi Eu sensacional. estava relutante em apostar no Arlovski por causa do histórico do queixo dele, ainda mais contra um cara como o Travis Brown. E, bom, o Arlovski começou impondo o ritmo dele, realmente, coisa que ele fez até com o Fedor. Ele deu um grande trabalho pro Fedor, ele lutou muito bem contra o Emelianenko. E tomou aquele nocaute histórico, né, que ele caiu de cara no tablado. Mas eu imaginava que ia acontecer algo do tipo. Quando o Travis Brown acertou ele, eu falei, pronto, bom. Nossa, foi aquela coisa de quebrar o coração mesmo. Eu falei, Porque- mais uma que ele perde. Depois dele E ter ele colocado. se recupera. E ele arrasa o Travis Brown. O Travis Nossa. Brown ele apagou em pé ali. Eu tinha certeza que ia ser uma luta muito boa, mas eu não via o Arlovski fazendo o que ele fez. Eu via dando muito trabalho pro Travis Brown, mas a gente sabe que o Travis Brown, ele consegue absorver muito bem. Então ele lutou. Você lembra contra a luta do Overeem? Que o Overeem vai pra cima que nem uma carreta dele, ele aguenta a tempestade para depois retornar. Então ele tem um queixo muito duro, ele tem um poder de recuperação muito bom, ele tem uma técnica boa, mas que não chega perto da do Arlovski, mas ainda assim ele bate muito pesado. Então assim, ele tinha mais novo, né? Então assim, quando você tem uma combinação de mão forte com queixo duro, resistência, contra um cara que a gente já viu sendo nocauteado várias vezes, mas que ainda assim tem uma técnica muito boa, mas ele já tem uma idade avançada. A gente acaba indo pela coisa que faz um pouco mais sentido, mas MMA não é isso. não é isso. E Não realmente, tem sentido, né, e nesse MMA. caso, a experiência do Arlovski pesou, né? O Arlovski ele tem embates lendários. Eu lembro na luta contra o Pedro Rizzo, que pra variar ele acabou nocauteado, né? Ele sempre teve esse problema. Mas foi um combate muito bom, né? Quem quiser procura Pedro Rizzo versus Andrei Arlovski, lutaça. E teve um momento da luta que é o que você falou, experiência. O Arlovski, ele tinha acabado de ser... tinha acabado de tomar aquele knockdown, ele conseguiu se recuperar, ele começou a tentar impor de novo o jogo, ele dá uma ameaçada, o Brown ele vai com cruzado, ele erra e o Arlovski começa a bater nele de novo. Então ele já estava sabendo que se ele fosse muito para cima, ele ia se expor um pouco. Então ele dá uma ameaçada para deixar o Brown vir para cima, O Arlovski se expor. faz muito bem o pêndulo e ele realmente encurralou o Brown na grade e ele usou aquilo para medir a distância. Isso que é uma coisa... Então toda vez que o Brown tentava achar o caminho para fora da grade, né, o Arlovski só dava 2 passos para trás, né, e marcava o tempo. E quando ele finalmente pegou o tempo do Brown, aí a luta já estava decidida. E o juiz entrou muito bem, porque o Brown estava nocauteado em pé. Estava nocauteado em pé. A gente já viu certas coisas igual a luta do Mark Hunt contra o Miocic, que o juiz demorou muito tempo para parar a luta e o Mark Hunt saiu de lá parecendo que tinha apanhado com um taco de beisebol. E hoje a gente, no sábado, na verdade, a gente viu realmente uma atuação boa do juiz que interviu no momento certo. Eu acho que os juízes não podem se deixar influenciar pelos apostadores, pelos fãs querendo ver aquela carnificina. Eu acho que realmente alguns juízes ficam temerosos em interromper os combates, até porque os lutadores reclamam, né? O lutador ele tá lá semi-nocauteado e acha que não, e ele acha que não, ele não tem mais condição. Mas o Travis Brown não sabia que ele tá... Ele realmente nem reclamou. Rolou uma conversa ali depois. Mas na hora que o juiz entrou na frente, ele já tava com a feição de quem... Bom, e vamos ao Main Event, que na verdade deveria ser main principal, né? Acho que todo mundo tava esperando, principalmente aqui. E que também não foi... Não foi necessariamente, foi uma surpresa negativa. E eu acho que esse aqui é o que vai dar mais a esse, vai dar muito a gente vai ter que falar... Vamos Vamos falar do Comier primeiro e depois a gente fala do eu acho a melhor forma. Vamos falar do evento principal então primeiro. Bom, a gente já saiu da ordem mesmo, porque na verdade a luta do Arlovski foi primeira que a do Cowboy, então... Desculpa aí, galera. Não tem problema. Aqui é assim...
É como a gente falou, é conversa de bar. O que a gente vai vindo primeiro aqui na ideia, que a gente acha mais legal de comentar, a gente vai falando, a gente tá... Vem com a gente vamos que dá tudo acompanhando, certo. né? Então vamos falar da luta do Daniel Cormier contra o Anthony Johnson. Nós dois erramos essa luta. Mas a gente quase acertou. O primeiro round eu achei que a gente tinha acertado. Realmente, a gente quase... Ainda bem que a gente não colocou o nosso dinheiro, né? Porque aquela bomba, aquilo foi uma bomba. Foi uma raquetada. Ele jogou longe o Cormier e foi uma coisa inacreditável. Quer dizer, o punch do Anthony Johnson acho que é inigualável na categoria. Eu acho que eu ainda não vi alguém que bate tão forte nessa categoria. Olha, Tinha aquelas pancadas do Rashad, mas o Glover também, o Ryan Bader, eles têm um punch tão bom, mas igual do Anthony, que ele bate de tudo que é jeito. Ele tem um upper muito forte, ele tem cruzado muito forte, tem um overhand muito forte. Eu vou te falar, e o Daniel Cormier, ele fez ainda eu queimar minha língua. Que eu falei que se ele fosse para um combate franco com o Anthony Johnson... Ele ia cair. Realmente era... E ele acabou, assim, ele fez o jogo talvez, ele foi muito inteligente. E eu não sei se isso daí também é muito positivo até do John Jones, porque anulou completamente esse tipo de jogo que ele poderia ter feito na época, na luta que ele fez. Mas na hora que ele sentiu a mão do Anthony Johnson, o que ele fez? Ele começou a pressionar ele na grade, fazer aquele jogo de isometria, de realmente forçar o cara para defender queda, ficar empurrando, batendo. É uma resistência muito... E na verdade, assim, os wrestlers que nós temos hoje no UFC realmente são uma versão... E o Anthony Johnson... senhor wrestler. Sim. Ele é um puta de um wrestler. Então, assim, é aquela coisa. Mas aí você vai comparar com um Daniel Cormier, que é um wrestler de nível olímpico. Sim, não dá realmente deu pra sentir, porque a diferença. Ele não dava descanso, ele atacava uma perna, ele atacava a outra, ele mudava a posição, ele usava quedas de quadril também, ele realmente... E teve até um momento que ele suspendeu ali o Anthony Johnson, jogou de... Lembrou o Matt Hughes. Levantou, deu uma andadinha, olhou pra câmera, mandou um xizinho, deu um sorriso e pôs pra baixo. Então assim, ele fez, principalmente quando eu vi essa luta desenrolando na minha cabeça, eu vi o Cormier fazendo o que ele fez em boa parte, mas eu não o via tomando tantos riscos quanto ele tomou. Ele segurou um chute, 3 chutes seguidos do Anthony Johnson. Ele segurou aquela primeira raquetada que ele deu no primeiro round. Foi meio que: oi, meu nome é Anthony Johnson. Bum. Sim, E continuou. E você viu no final da luta, dando puninho, como se nada tivesse acontecido. Realmente, né? Ele com aquele físico lá, a gente acaba subestimando, né? Aquela velha soquinha de cara no meu coração. E o gordinho parece um sonho de valsa, né? Ficar ali pulando ainda. A coisa realmente não... Ele realmente fez queimar minha língua, todos os méritos pra ele. E agora o UFC... e teve também eu não sei se vocês conseguiram acompanhar depois, mas todo o evento do UFC, para quem não sabe, depois tem uma coletiva de imprensa, onde os lutadores das principais lutas ou das principais lutas, eles vão para responder perguntas da imprensa. E nessa apareceu um tal de Ryan Bader, né, para tentar jogar uma água no chope do uma Cormier. Cena meio de telecat, né? Foi parecer gigantes do ringue. Exatamente. Então assim, o Ryan Bader, novamente, para quem não sabe, tinha uma luta já agendada com o John Jones, com o Daniel Cormier, e quando o John Jones ele foi tirado, né, da luta contra o Anthony Johnson, o Cormier acabou entrando, né, no lugar para disputar o cinturão. E o Ryan Bader ficou sem luta. E ele começou a falar que ele era o contender número 1, que o Cormier estava fugindo dele. E eles já começaram a ter uma rixa, trocar farpas pelo Twitter. No evento aí o Cormier lançou aqui a declaração aqui do Cormier, ele falou: Cormier fala para Ryan Bader: você é a luta mais fácil da categoria. Eu acho que não, né? Mas... o Ryan Bader, ele apareceu lá, né? Porque eles começaram a falar do que você tem para as próximas, o que você vê para o futuro e tudo mais. Aí o Daniel Cormier começou a falar
que ele queria criar o reinado, que ele queria ter a revanche com o John Jones, mas que no momento tinha uma pessoa que estava falando muito. E ele falou, e essa pessoa deve estar por aqui. E o Ryan Bader estava lá. Né? E aí nesse momento foi o momento paspalhada, né? Onde o Ryan Bader tentou subir meio que no stand, né, ali naquela parte que eles ficam, na bancada, né? Onde eles ficam ali para fazer a coletiva de imprensa, as seguranças tiveram que intervir, que foi justamente isso. O Cormier falou que ele queria a luta com o Ryan Bader porque era a luta mais fácil, que ele teria um pagamento rápido ele foi para entrar na cabeça, né? Que eu vou. Mas foi pra entrar na cabeça também, realmente. Porque o Ryan Bader já tá... E virou uma moda, né, no UFC, realmente aí a galera e os fãs aí estão até falando que o UFC tá meio WWE de uns tempos pra cá, porque a galera tá tentando ganhar muita luta aí. Acaba que é isso, né? Criando isso. Então a gente vê como o McGregor, ele faz isso muito bem. O Chael Sonnen fazia isso muito bem. Então, assim, quem fala acaba aparecendo. Então, essas são as questões. O Ryan Bader e o Cormier, eles viraram a próxima disputa de cinturão, não porque o Ryan Bader tava lá no páreo, mas é porque criou e é o que vai dar dinheiro, né? E aí a gente vai agora... Agora vai para o nosso evento principal. Nosso evento principal aí, bom, palavra, né? Decepção. Acho que não, né? Talvez. Decepção sim, claro que foi uma decepção. Eu tinha certeza, eu não achava, eu tinha certeza que o Weidman ia ganhar, mas não da forma que ele ganhou. Eu imaginava aquela coisa arrastada. Eu imaginava podia ter um TKO, mas lá pro terceiro, quarto... Exatamente, eu achava que é isso. Round. Essa era a minha visão, o TKO do Weidman no terceiro, quarto round, mais ou menos como... Com o Belfort mais fadigado. Isso. E, bom, vamos lá, análise fria da luta. Pra quem não viu, tá? Logo no começo, o Belfort encaixou uma sequência. Levantou a galera, realmente... Né? Parecia por um breve momento... todo mundo achou, o Brasil inteiro acho que achou que estava acompanhando, pensou, é o Belfort, ele vai pôr para baixo agora, só que o Weidman aguentou. Bom, vamos lá. Uma coisa que surpreendeu, o Weidman ele aguentou muito bem o castigo. É que eu falei, eu não achava que ele ia se expor tanto. Eu achava que ele já ia conseguir colocar o Belfort para baixo antes de alguma coisa desse tipo acontecer, para não correr esse risco, não acontecer esse tipo de coisa. Mas o Belfort não dá para você falar mal do boxe do Belfort, que é uma coisa muito, muito boa. Então se você olha, o Weidman, ele tenta... o primeiro golpe que entrou foi um cruzado do Belfort de contragolpe. O Weidman estava caminhando para frente, o Belfort encaixou e ele sentiu. Foi aquele primeiro. Se fosse o Belfort no TRT, eu acho que tinha acabado ali mesmo. E você viu como é que mudou o físico dele? Realmente, assim, né? Ele era um outro cara. Você vê o corpo dele, as costas, até o peitoral dele estava completamente diferente do Belfort da última luta contra o Dan Henderson. O Belfort ele estava com pinta de meio médio. Parecia. E eu acho que se ele fizer um trabalho, uma dieta, ele consegue descer. Ele consegue descer, porque... E na verdade, essa é uma coisa, né, que acho que até uma discussão para outro tópico, mas esses atletas, né, eu acho que o Vanderlei, todos eles começaram, que nem o Belfort começou no peso pesado. Então é de uma época que o lutador ele não pensava em fazer corte de peso. Ele queria ganhar massa. Ele queria ganhar mais, ele queria ir pra cima. Então, era força, né? Caras como Belfort, Arona, Vanderlei lutando em pesos muito pesados, né? Você vê, agora eles lutam no médio, dá pra até descer pro meio médio. Por quê? Porque é um corpo forjado, né? E hoje você vê essa nova geração aí do Weidman, acho que um outro tipo pareceu o Luke Rockhold, né? São caras altos, de 1,90m, com... Né? Com um tipo físico muito forte também. Então o Rockhold, na verdade, eu acho que ele é até meio pesado, né? Ele faz um corte ele é muito grande. A diferença dele pro Machida na luta foi uma coisa... Foi muito absurda. Mas as questões que a gente tinha em volta do TRT, que eu vi alguns comentários assim. Nós dois aqui somos super fãs do Belfort. A gente acompanha, o Rafael então acompanha o Belfort
muito tempo, sempre foi. Eu também, contra o Belfort, contra o Anderson Silva, eu torci pro Belfort. Né? Então, assim, a gente sempre espera que o brasileiro ganhe, mas a gente olha os fatos antes da gente, né, tomar uma conclusão. Então, é como a gente falou, tentar ser um pouco mais assertivo em relação àquilo e deixar um pouco o patriotismo de lado. O TRT faz muita diferença. Faz muita diferença, não só na massa muscular dele, na rapidez de recuperação que faz ele treinar muito mais forte, mas também na questão de confiança. E o Belfort em específico, né, ele teve uma resposta muito melhor, porque Chael Sonnen fez TRT, Dan Henderson, e não tiveram eu acho que o soco do Belfort veio com... É que a gente não sabe o que ele tomava, né? Porque quando a Nevada testou o Belfort antes, naquele período antes de luta, para a primeira luta do Weidman, que fez a Comissão Atlética de Nevada cancelar na verdade, o TRT, ele estava com 3 ou 4 vezes acima do que acho que até mais que isso do que o normal. Então, ali rolou uma tentativa de abafar o caso ali. Rolou, mas não dava para você chegar aí. Não tinha como. Você sabia que assim, o Belfort faz um exame, todo mundo sabe. Logo depois a comissão fala que não dá para mais usar TRT. Sim. Alguma coisa você sabe que aconteceu. A gente tinha abordado no programa anterior, né, essa coisa sobre doping, como a gente falou, né? Todo mundo faz de uma forma ou outra. E eu acho que esses atletas mais old school, eles têm métodos, o corpo reage de forma diferente. Tanto que alguns agora estão tendo que aposentar, não tem mais o que fazer, né? Assim, eu não sei o que o futuro traz pro Belfort. Eu acho que se ele aposentasse hoje, ele ainda, se olha pro legado de tudo que ele fez, ele foi um senhor lutador, uma lenda do esporte brasileiro. Ele entra no hall da fama facilmente. Com certeza. Assim, as lutas que ele fez, até período pré-TRT, e aí a gente lembra Rich Franklin, a gente lembra Akiyama, a gente lembra todos esses caras, a forma como ele passou o carro neles no estilo Belfort, enfim. Só que quando a gente olha para um Belfort que, beleza, começou a fazer a luta do jeito que ele estava fazendo, do jeito que a gente sabe que ele faz, e de repente o Weidman entra com um double leg e põe ele para baixo facilmente... Ok, o cara é um wrestler americano da melhor divisão, né? Ele é o All-American, então isso quer dizer que ele é a nata da nata dos wrestlers americanos. Só que a forma como o Weidman ficou, assim, fez o jogo de chão, parecia que o Belfort esqueceu completamente o que é a arte suave, assim. Exato, né? Na verdade, assim, a galera, né, veio com duas correntes, né? Uma... né, é um estigma que segue o Belfort desde muito tempo, que é a famosa amarelada, né? Todo mundo falou. E aí a gente pode até pensar, junto com a falta de TRT, abalou confiança, já veio aquela coisa de antes. Porque muitos lutadores falam, o Belfort entregou a luta, né? Ele não tentou, ele foi virando de lado ali até a interrupção. O que mais me chocou, e até o Ronaldo Jacaré falou, o Belfort é um preta do Carlson Gracie. Se você olha pro time do Carlson naquela época... Tem caras como Carlon Barreto... Arona. Bustamante, Valide, Zé Mário. Você tem os irmãos Minotauro, o Antônio, o Rogério e o Rodrigo. Eles são cria do De La Riva, que também é uma cria, né? Mas tá ali, né? Então indiretamente... Então, assim, você vê o nível dos caras e o Belfort, enfim, não repor... Ok, não conseguiu nem repor uma guarda, mas não conseguiu nem trabalhar a meia guarda. E o Weidman saiu da meia guarda pra montada. Exato. Ele nem teve, assim, uma dificuldade pra fazer nada disso. Sobre o jiu-jitsu, aqui tem até um comentário do Ben Rothwell, que ele falou aqui, vou traduzir aqui pra vocês, galera. Ele falou, eu acabei de ver um faixa preta de jiu-jitsu tentar socar até sair da montada. Ou seja, o Belfort estava por baixo e ele começou a trocar soco com o Weidman. Tem um soco ali que entrou que foi realmente algo monstruoso. Você olha assim e você fala...
Mas que ele... É aquela coisa. Realmente, ele foi algo amador da parte do Belfort. Em termos de jiu-jitsu, foi muito triste. Em termos de MMA, ver o trabalho de chão dele ali foi uma coisa... Foi muito triste. E você já viu, e a gente tem vídeos do Belfort em jiu-jitsu, o Belfort quase finalizou o John Jones no primeiro round. Exato. Como é que você sai de uma luta que você quase finaliza um campeão invicto para outra que você não consegue repor a guarda? É uma coisa... Repor a guarda ou trabalhar na meia, mas Sim. não deixar o cara sair da meia direto para montada. Ele desistiu, né? E tem gente que fala do gás também, né? Porque claramente Belfort batendo, ele vai diminuindo o ritmo e ele aceita a queda com muita facilidade, mas assim, realmente ninguém sabe, né? Foi meio... Quem sabe foi o Belfort. Ele ainda ele deu uma entrevista depois, até pro combate, em relação à forma como aconteceu, que ele não sabia direito o que tinha acontecido, que ele tinha sentido o ombro, que o ombro talvez tenha sido deslocado na queda, mas quando você olha a queda, não aparenta nada disso. Não foi como se ele tivesse caído de mau jeito, ele fez alguma expressão de dor naquele momento. Sim, não foi uma queda como as do Cormier. Aquilo era queda para deslocar alguma coisa. Uma baiana que ele foi girando e ele aceitou. Ele até caiu meio que tranquilamente. Não foi um bate, né? Ele não bateu com... Exatamente, né? Mas enfim, né? Foi triste, né? Eu sei que o país todo ficou meio... Mas isso acho que não mancha o legado do Belfort. Acho que, como a gente falou, é um senhor lutador, mas o futuro fica incerto. E ele deixou no ar aí uma possível aposentadoria. Eu acho que se ele não conseguir lutar... que é aquela coisa. Nossa, uma coisa que eu tava vendo na Globo, né? No Premier Combate, que é da Globo. Aquele repórter pegando o Belfort, depois que ele acabou de perder uma luta de cinturão, que ele tá nitidamente abalado, e começar a fazer pergunta pro cara do futuro, ele nem sabe o que ele tá fazendo, ele não sabe o que ele vai fazer ali depois. Eu acho que isso aqui é um ponto, galera, que nem a gente tá criando aqui uma mídia completamente amadora, né? Um canal aí bem informal para vocês conversarem com a gente, mas a gente quer questionar também essa falta, esse suposto profissionalismo, né? Dessa mídia esportiva, essa falta de sensibilidade. Não se pergunta para um cara que acabou de perder uma luta de cinturão, que tá carregando meio que um país nas costas, que teve uma super promoção, se ele vai se aposentar logo depois, entendeu? Espera. Fala como é que você tá aqui, que você pensa pro futuro, qualquer coisa, menos pensar em aposentadoria. O cara tá abalado, o cara acabou de perder, ele acabou de perder de uma forma... para alguns vergonhosa em termos de tudo que ele tem de jiu-jitsu que a gente já toda viu, a bagagem etc. dele, né? Dele comandar no começo, dele ter a luta, entre aspas, controlada, que ele estava desempenhando bem. E você vai me perguntar pro cara se ele quer aposentar, se ele vai aposentar. Espera o cara pelo menos ter 2 dias para você fazer uma pergunta dessa, não 20 minutos. Que nem né? falta sensibilidade, né? É uma coisa muito... Não dá. Todo mundo fala muito isso a nível de Brasil, né? Que ou o brasileiro ele é muito pacheco, né? Ele torce incondicionalmente pro atleta brasileiro, ou ele já quer aposentar na primeira... Ele foi assim com o Anderson Silva, né? O Anderson Silva perdeu, ele passou 7 anos invicto, ele perdeu... 7 anos que em 5 ninguém nem sabia quem era o Anderson Silva. Né? E de repente aí o pessoal, então... É claro, o MMA ele ainda está se popularizando, a gente está aqui também para ajudar. Porque é um esporte que a gente ama e a gente justamente não é uma plataforma assim, mas tem certas coisas que a gente vê na mídia que é complicadíssimo. E hoje, querendo ou não, tá lá, né? Então não tem outra forma de você ver. Não tem. É só dessa forma. E aí você acaba vendo certas coisas que não fazem muito sentido. Exato. Então você aí, amigo de casa, tá? Dá uma dica, momento Galvão Momento Bueno bem aqui. amigos agora. Bem amigos, tá? Abrace o Lançando Resenha. Exatamente. Indique para os seus amigos. Né? Então, nos dê apoio nesse momento que a gente está começando, a gente precisa justamente disso. Acho que deu pra gente explorar bem esse UFC, né? Sim. Acho que agora a gente pode falar até um pouquinho do próximo, que vai ser um daqueles Fight Nights, que são aqueles eventos passados gratuitamente na televisão lá dos Estados Unidos, e que vão ter 2 lutas que eu acho que merecem destaque. Que a primeira é do Nick Lentz contra o Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do Bronx para a galera do Jiu-Jitsu, né? Que é um finalizador de mão cheia.
Cara Sim, muito bom, que tá uma trocação boa. Luta que ele fez com o Frank Edgar foi muito boa, foi muito competitiva. Ele perdeu, acho que pela falta de Por experiência pontos, né? Então assim, mesmo, mas o Frank Edgar é um monstro. Sim. Mas ele foi uma luta de igual para igual, né? Então, e o Nick Lentz, para quem não sabe, é um wrestler daqueles chatos. Exato, é um Daquele, carrapato, assim, é um verdadeiro carrapato. Então ele já também derrotou o Akran Dias, que é um lutador da Nova União, que é o mesmo time do Renan Barão e do Aldo. O Akran Dias é um lutador muito bom, que em tese tem uma defesa de queda muito forte, que é uma coisa que lá na Nova União eles pesam muito nisso, né? Que é o wrestling que eles têm muito forte, tanto que você vê o Aldo, praticamente ninguém coloca ele para baixo. Ele é arisco. E o Akran Dias também é conhecido por ter um alto nível disso, só que o Nick Lentz controlou a luta completamente, né? O Nick Lentz, na verdade, ele perdeu nessa categoria só pro Chad Mendes. Então você já vê aí o nível dele, que é um nível carrapato chato. Só que ele está enfrentando um Charles do Bronx que sabe jogar muito bem na guarda. Como dizem, né? Os estilos é que definem lutas, né? Não necessariamente o ranking, não necessariamente o histórico, né? E eu acho que o estilo do Bronx casa bem, né? Porque ele tem algumas posições, né? Algumas finalizações, né? Pouco usuais, assim, ele inova muito, muito, né? Ele tem finalizações que você vê dificilmente no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, ele realmente ele tira aí um coelho da cartola. Então, eu fazer uma predição, acho... Olha, tudo vai depender muito da forma como o Charles do Bronx olhar para essa luta, né? Então ele tem que saber que o Nick Lentz vai colocar ele para baixo e provavelmente vai conseguir, né? Então, assim, a gente vê lutas aí do Charles, ele não tem aquela defesa de queda e jogo de trocação, ele não é conhecido por isso, apesar dele estar com uma trocação muito forte. Cara, é ele poder desempenhar o jiu-jitsu dele sem deixar o Nick Lentz amarrar muito forte a luta, que é uma das coisas que ele vai querer fazer. Para apostar rápido, eu vou... Nesse card eu vou com o meu lado patriota. Eu vou pensar, eu vou acho que o Charles do Bronx consegue passar o Nick Lentz. Eu dessa vez também eu vou fazer o inverso. Eu vou aqui apostar no Nick Lentz, porque eu já vi lutas dele. Ele realmente é um cara que é estratégico, coisa que o do Bronx talvez ele ainda está amadurecendo nesse ponto, né? E eu acho que até uma coisa, né, do brasileiro que falam muito, né, que pesa o emocional na hora da luta aí. O cara, ele vai lá, ele vem frio, ele bota pra baixo, ele sabe ficar batendo, ganhando pontos, né? Quantos brasileiros a gente já viu serem derrotados dessa forma, porque não pensam na luta como um todo, né? Então eu vou de Nick Lentz. Beleza. E a luta principal, que é o Carlos Condit contra o Thiago Alves. Ambos contenders, ambos já disputaram com o cinturão da categoria e ambos perderam pro GSP. Então, assim, nada para tirar mérito de nenhum deles. O Carlos Condit acabou dando muito mais trabalho pro GSP, até com aquele chute que entrou, que balançou realmente, o GSP. Ali foi um momento... E o Thiago Alves foi muito mais controlado. Porém, essa luta tem tudo para ser uma trocação. Exato. E a última luta do Pitbull foi muito boa, realmente. O estilo dele. Ele acertou um chute duríssimo ali. Então, realmente, assim, são dois strikers bons. Eu acho que alguém cai. Eu acho que, assim, eu vejo o Thiago Alves muito mais forte que o Condit. Eu acho que, apesar de que o Condit tem um One Punch Knockout, a gente já viu isso várias vezes. Sim, ele realmente... Então, é meio complicado, assim, a gente prever uma luta dessa. Vai ser uma luta que eu acho que vai ser muito boa. Mas, novamente, eu acho que eu vou com o meu lado patriota dessa vez. Eu vou botar minhas fichas aí no Nessa eu fico Alves. Contigo também, eu vou de Thiago Alves. A gente não só discorda o tempo todo aqui, a gente concorda também. Mas é aquela coisa, a gente tem as nossas visões. Eu acho que essa vai ser uma luta que vai valer muito a pena. Muito, muito a pena. E o Thiago Alves, ele tá vindo de... Né? Na verdade, o Carlos Condit está vindo de uma lesão muito séria, que foi uma lesão no joelho, né? O Thiago Alves também passou por um tempo parado aí por conta de lesão. Então já vai ser, tem algo, né? Tem um tempero especial aí. Vai ser muito boa essa luta. Mas eu ponho minhas fichas aí no Thiago Alves, espero trocação, não vejo o Condit tentando e nem conseguindo colocar o Alves para baixo. Também. Se for o caso, eu acho que quem vai exercer mais o poder de jiu-jitsu, se for a questão, vai ser o nosso Pitbull aí. Acho que se for o caso, quem vai colocar aí uma pressão por cima vai ser ele mesmo. Então,
Acho que é isso. Bom, galera, valeu pelo apoio, valeu por mais um episódio que a gente conseguiu completar aqui. Em breve a gente vai lançar mais informações para vocês, tudo sobre o conteúdo do MMA. Rafa, uma coisa para falar? Bom, galera, só quero agradecer aí todo mundo aí que está acompanhando o podcast. Peço a todo mundo que mandem sugestões, comentem, né? A opinião de vocês é importante. Para o futuro, a gente ainda não tem planos, né? A gente, na verdade, isso aqui é tudo feito, a gente não combina nada, né? A gente vem aqui e começa a gravar uma conversa. Então, assim, o que a gente quer é justamente ver se tudo isso está sendo bem absorvido por vocês. E se vocês têm qualquer coisa para indicar para a gente, para melhorar o programa, para deixar ele mais melhor, assim, para vocês conseguirem extrair o máximo de satisfação, a gente está super aberto a isso também. Então, valeu aí, galera. Até a próxima. Até, tchau, tchau.